O- Olá para todos, sejam bem-vindos a este um, webinar do ART sobre o padrão TRIS 2.0, salvaguardas os povos indígenas e as comunidades locais. A gente vai dar mais um minuto para deixar que outras pessoas se liguem com o webinar. Voltamos daqui a pouco. Bem, saludos para todos, sejam bem-vindos a o primeiro seminário sobre TRIS 2.0, salvaguardas, povos indígenas e comunidades locais. Obrigado por assistir a este webinar. Meu nome é o Franklin Paniagua. Eu faço parte de equipe de políticas do secretariado do ART em Winrock International. Estamos entusiasmados demais por tantas pessoas que puderam juntar-se conosco hoje. Esperamos partilhar informações sobre o nosso programa, seus requisitos e a forma como os povos indígenas e as comunidades locais podem participar nele. Bem, antes de começar, gostaria de cobrir algumas coisas logísticas do webinar. Responderemos as perguntas no final de cada sessão e quisermos que vocês introduzissem suas perguntas na submeta que faz no lado da tela do seu computador. Não vamos pegar perguntas em vivo, somente aquelas que que serão colocadas de forma escrita. Vamos sim dar seguimento a todas aquelas perguntas que vocês colocassem. O webinar vai estar sendo gravado e vai ser publicado no website do ART. Muito bem, vamos revisando a agenda do dia de hoje. Vamos ter 3 objetivos principais para este webinar. O primeiro é fornecer um pequeno historial sobre as oportunidades por detrás do REG jurisdicional e sobre a arquitetura para as transações do REG, o que conhecemos como ART. Para que vocês saibam por que hemos desenvolvido e quais são os nossos objetivos. Em segundo lugar, vamos explicar os caminhos
para o envolvimento dos povos indígenas e as comunidades locais, dentro do norma do rede jurisdicional, o padrão TRIS de arte. Finalmente, iremos também a rever as salvaguardas do TRIS que estão mais relacionadas com os povos indígenas e as comunidades locais. Explicaremos como a arte garante aos participantes o cumprimento dessas salvaguardas. Acho que o grande propósito do dia de hoje. Bem, quais são as oportunidades que o rede jurisdicional oferece em geral? Há um reconhecimento crescente sobre as soluções basadas na natureza, especialmente as florestas. O papel que as florestas desempenham nossa capacidade de combater as alterações climáticas. As ameaças à conservação das florestas continuam a existir até a crescer em algumas regiões, incluindo, por exemplo, os projetos da infraestrutura, explotação petroleira, mineira e a alteração do uso da terra para produzir gado e para a agricultura industrial. Ao mesmo tempo, os países com florestas tropicais estão concentrados na redução da pobreza, no crescimento econômico sustentável e não respeitando pelos direitos e decisões de desenvolvimento de todos os povos e culturas que vivem nas regiões florestais. E que têm meios de subsistência que dependem precisamente dos recursos florestais. Para enfrentar estes desafios, ao mesmo tempo, para ser capaz de inverter a dramática perda de florestas, é que estamos a assistir e para aproveitar verdadeiramente o potencial climático das florestas, é necessário aumentar a escala das ações de proteção. Isto significa que precisamos que governos, empresas, comunidades e todas as partes interessadas relevantes se empenhem num esforço coordenado para reduzir a deforestação e a degradação das florestas. Existe frequentemente um diálogo inútil que sugere que as atividades de proteção ao nível local e os programas jurisdicionais para reduzir as emissões resultantes da deforestação e degradação florestal não podem ou não devem coexistir. De fato, pensamos que o contrário é a verdade. A combinação de abordagens a diferentes níveis permite a obtenção de resultados mais ambiciosos e sustentáveis, que não poderiam ser obtidos se nos concentráramos numa escala única. Cada nível tem suas próprias contribuições importantes. Por exemplo, algumas ações que só os governos podem tomar que reforçam e permitem que todos os esforços das partes interessadas protejam as florestas. Estas incluem a regulamentação do uso da terra, o reforço da aplicação da lei e o controle de atividades ilegais. O reconhecimento dos direitos da terra indígena e a implementação das políticas fiscais verdes no setor da terra. Esforços de menor escala proporcionam ações localizadas para enfrentar os fatores específicos de deforestação e muitas vezes proporcionam oportunidades significativas para o envolvimento e fortalecimento das comunidades locais.
O regime jurisdicional fornece um incentivo e uma estrutura para coordenar estes esforços e encorajar atividades que não teriam a capacidade de ser tornadas em projetos autônomos, que por falta de investimento, que pela sua dimensão. Um programa regional pode também reduzir os custos globais incorridos em comparação com a documentação e verificação de múltiplos projetos individuais. Isto permite que mais receitas fluem para a parte interessada em vez de ser absorvidos por despesas gerais. A concepção de um programa de Regi Plus em uma escala também permite a produção de créditos RED Plus de alta qualidade, respondendo a muitas preocupações do mercado e até a data em relação aos créditos do projeto, tais como fugas e permanência, proporcionando assim incentivos adicionais aos investigadores e compradores de créditos de carbono. Perguntam-nos frequentemente qual faz o que no mercado, quem faz parte do mercado de carbono. ART significa arquitetura para as transações do RED+. É um programa autônomo, independente de governos e países doadores, empresas ou outros compradores que têm procedimentos padronizados para todos os participantes. O nosso padrão chama-se TRIS e define os requisitos para certificar reduções de emissões e remoções de programas jurisdicionais do RED+. No entanto, o ART é mais do que apenas um padrão. Temos também um programa abrangente que inclui componentes tais como o secretariado de ART, composto pelo pessoal muito conhecedor em nosso conselho de administração independente, composto por peritos reconhecidos que estão muito envolvidos na matéria. O registro de ART é também parte do TRIS. No mercado de carbono, o secretariado do ART é responsável pelas operações e manutenção do programa ART. Cada participante desenvolve e submete documentação delineando o seu programa de RED+ e a forma como este satisfaz os requisitos do TRIS. Cada participante tem selecionado e contrata um organismo de validação e verificação para verificar independentemente e conformidade dos participantes como padrão. O relatório de validação e verificação é revisto pelo Conselho do ART e, uma vez aprovado, o ART emite os créditos de carbono ao participante que são rastreados no registro do ART. Uma vez emitidos, os créditos podem ser transferidos para outras entidades que desejem adquirir ou podem também ser reformados ou cancelados. O que significa é que esses créditos deixaram de estar disponíveis para serem transferidos ou utilizados por qualquer entidade. O último interveniente do mercado do carbono é o lado da procura. Há muitos possíveis compradores de créditos TRIS. Podem ser países, empresas individuais ou entidades como os Emergent, que facilita as transações para grupos e empresas de coalição.
A arte não está envolvida nas transações ou negociações dos termos de acordos de pagamento de redução de emissões, conhecidos como ERPAs. Todos os participantes são livres de vender seus créditos a qualquer comprador que selecionem ou podem também desenvolver outros tipos de acordos, tais como receber pagamentos por resultados sem a transferência de créditos para outro país ou entidade. Sabemos que muitos de vós podem estar familiarizados com outros esquemas de certificação, cujos papéis sejam semelhantes ao papel do ART nos mercados de carbono. Por exemplo, a certificação orgânica. Neste caso, existem várias normas de certificação orgânica. As normas explicam os requisitos que o agricultor e que seu sistema de produção precisam de cumprir para serem certificados. É o processo de verificação dos mesmos. Pode incluir, por exemplo, um auditor que precisa de ir fazer um teste de laboratório para verificar a presença de resíduos de pesticidas no solo. E para verificar se todos os requisitos são utilizados. Faz também entrevistas com os trabalhadores e verifica no longo das etapas de produção da unidade de produção. Pode ser que durante o processo da verificação se verifique que é necessário fazer alguma manutenção na estufa ou que o processo deve ser melhorado para cumprir os requisitos de certificação. Se isto acontece, o agricultor teria de fazer essas alterações antes de ter uma verificação positiva. Uma vez verificada a estufa, as legumes podem ser vendidas como orgânicas. Os possíveis compradores seriam supermercados, pequenas lojas, mesmo compradores diretos. Pode haver um único comprador de todos os legumes ou muitos compradores de pequenas quantidades. O tipo de acordo entre os agricultores e os compradores seria independente do padrão de certificação, assim como o preço, o número de prestações de pagamento ou quaisquer outras condições comerciais. Outra certificação que deve conhecer é a certificação de FSC, para a gestão florestal sustentável. O FSC tem uma norma de certificação em muitos auditores que um gestor florestal pode contratar para obter uma verificação externa contra os princípios e os critérios da norma. Quando a operação florestal passa pela verificação e obter um resultado positivo, a madeira pode ser vendida como certificada pelo FSC. Pode haver compradores tais como uma loja de imobiliário que só comprara o mobiliário certificado pela FSC. Isto é muito semelhante ao que acontece com a ART e com a norma TRIS. A ART assegura que os créditos emitidos ao abrigo de nosso programa satisfazem todos os nossos requisitos, mas não todos nos envolvemos na venda de créditos. Vamos ver como funciona a norma TRIS. Como foi explicado, uma norma é um conjunto de regras e requisitos que definem como os resultados
devem ser medidos e calculados e como devem ser verificados. Ou verificados para provar que os resultados reclamados foram alcançados. As normas incluem tipicamente tanto a ciência mais recente para definir os requisitos como critérios específicos de qualidade em que os compradores e os consumidores estão interessados. TRIS significa o padrão de excelência ambiental de REGI+. É um padrão que é utilizado para certificar as reduções e remoções de emissões relacionadas com a floresta. Contém um conjunto de regras e requisitos para especificar como medir a redução das emissões de carbono provenientes da florestação e degradação e as remoções da restauração florestal, como mitigar os riscos de reversão ou deslocamento de emissões, também conhecidos como fuga. Como determinar um período de referência, um período de geração de créditos, bem como muitos outros elementos técnicos. Inclui também procedimentos para comunicar e verificar os resultados e tem requisitos e processos específicos para demonstrar a conformidade das iniciativas REGI+, com as salvaguardas de Cancún. O TRIS baseia-se numa década de aprendizagem e evolução do REGI+. Baseamos-nos conscientemente nas experiências anteriores para criar um programa de atribuição de créditos totalmente alinhado com os requisitos do Acordo de Paris. E incorpora elementos de mercado que aumentam a confiança dos resultados. Isto permite que os créditos de TRIS sejam fungíveis ou comparáveis com outros créditos de outros setores. Um crédito de carbono emite através das regras TRIS é 1 tonelada real. Permanente e adicional de carbono que foi retirada da atmosfera e que é comparável a qualquer outra tonelada de carbono com estas características e qualidades. E como tal, um crédito de carbono pode ser comprado por qualquer comprador com confiança na integridade do que está a comprar, o que ajuda a atrair financiamento à escala necessária para proteger e restaurar as florestas a nível global. Muito bem. Vamos dar uma parada aqui para identificar se a gente tem perguntas e contestadas. Eu vou dar passe para minha colega Mary Grady, quem vai a responder as perguntas por enquanto. Obrigada, Franklin, e bom dia a todo mundo. Sim, já recebemos algumas perguntas aqui e eu vou responder para dar você um descanso, Franklin, né? Porque ainda tem bastante slide para passar. A primeira pergunta é sobre se o TRIS é o padrão da colisão LEAF. Isso é uma boa pergunta, recebemos muito, e uma área que tem bastante confusão, aliás, né? A resposta depende realmente do que você quer dizer com o TRIS sendo o padrão da colisão LEAF. Então, vou clarificar que o ARCH não faz parte da colisão LEAF, não foi fundado para o LEAF e nem o padrão TRIS foi escrito pelo LEAF. O ARCH foi fundado em 2018 e a primeira versão do TRIS publicado em 2020. A colisão LEAF foi formada depois, em 2021, e na época a colisão selecionou o ARCH para garantir a qualidade e os créditos TRIS emitidos pelo ARCH como os créditos no mercado considerava de maior integridade social e ambiental.
Estamos muito orgulhosos de que a coalizão Leaf tenha selecionado os créditos TRIs como que eles queiram comprar. Mas quero reforçar que o ART é completamente independente da coalizão Leaf e do seu facilitador Emergent. O ART não tem governança sobreposta na Leaf ou qualquer papel nos processos uns dos outros. E, conforme mencionado na apresentação, os créditos TRIs podem ser adquiridos por qualquer comprador que deseje comprá-los. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta sobre os vendos de pagamentos. Como o país que participa do ART pode receber pagamentos? Bom, então, quando as reduções e remoções de emissão de uma jurisdição são verificadas, o Conselho do ART revisa e aprova a emissão de créditos de carbono no registro na conta do participante do ART. Né? A jurisdição pode, então, escolher como deseja receber os pagamentos. Uma opção é vender os créditos e transferi-los para o comprador ou vários compradores diferentes em troca de um pagamento. Os compradores podem ser empresas privadas, brokers, agentes, qualquer que quer revender os créditos, ou mesmo outros países que precisam de ajuda para cumprir suas metas de redução de emissões enquanto o Acordo de Paris. Uma outra opção é que a jurisdição seja paga pelo desempenho. Nessa abordagem, a jurisdição receberia pagamentos pelas reduções e remoções, mas aposentaria os créditos em vez de transferi-los. Isso impede que os créditos sejam usados novamente, mas significa que as jurisdições ainda mantêm os direitos sobre os créditos. Essa abordagem também pode ser usada, por exemplo, se um país tiver uma lei dizendo que ninguém é proprietário dos créditos de carbono, mas ainda assim deseja ser recompensado para o seu bom desempenho. Franklin, isso é tudo que a gente tem até agora, então pode continuar. Obrigado, Mary. Eu tenho mais uma pergunta aqui que coloca que é a seguinte. Diz, as unidades de conservação de gestão federal, para além dos territórios indígenas, poderiam performar para o ART. A resposta é positiva. Efetivamente, nessas áreas podem ser parte do área de considerada pelo ART e pelo padrão TRIs. Mas os detalhes dessa pergunta vêm nas seguintes secções do webinar. Então, vou deixar essa resposta, o conteúdo dessa resposta para as próximas sessões. Vamos, então, a continuar com o webinar. Muito bem. Quem são os participantes elegíveis para o TRIs? Pelas razões anteriormente explicadas, o ART foi estabelecido para se concentrar em programas nacionais e subnacionais do REGI+. Um requisito-chave dos TRIs é que os participantes devem ser um governo nacional ou um governo subnacional. Um governo nacional pode registrar todo seu território como uma área de contabilidade nacional ou uma área de contabilidade subnacional, pelo menos se tem 2,5 milhões de hectares de floresta. Os limites de uma área de contabilidade subnacional devem corresponder a uma jurisdição não superior a um nível inferior ou nível nacional. Por exemplo, pode ser o federal
ou estadual. E vai incluir sempre os territórios e os povos indígenas. O registro de áreas contabilísticas subnacionais que satisfazem os requisitos de elegibilidade é permitido até o 31 de dezembro de 2030, altura em que todos os participantes devem transitar para a contabilidade nacional. Um governo subnacional definido como não mais do que um nível administrativo abaixo do nível nacional também pode participar. Deve registrar toda sua jurisdição e a área deve cumprir com um limitar da escala de 3. Essa jurisdição deve ter 2,5 milhões de hectares de área florestal. Bem, o TRIS oferece duas abordagens de acreditação para a redução de emissões. Uma é o TRIS Crediting Level, que permite os participantes gerar créditos relacionados com a quantidade de redução de emissões provenientes de deforestação e degradação florestal, em comparação com a meia de emissões dos 5 anos anteriores ao primeiro ano de geração de créditos. E outra abordagem para os participantes elegíveis é o HFLD, opcional para os participantes cuja pontuação do HFLD excede o limiar mínimo. Discutiremos nesta abordagem em mais pormenor no próximo slide. TRIS também oferece uma terceira abordagem opcional para acreditar as remoções de restauração florestal, o estabelecimento de novas florestas. Apenas os participantes que tenham reduzido as suas emissões de deflorestação e degradação abaixo do nível de crédito TRIS são elegíveis para utilizar esta abordagem para acreditar as remoções. Bem, TRIS tem uma abordagem inovadora de crédito para jurisdições com alta cobertura florestal e baixo nível de deforestação, também conhecidas como jurisdições de alta floresta e baixa deflorestação, HFLD. Estas jurisdições tipicamente não ganham muitos créditos pela redução de deflorestação sob abordagens tradicionais, porque os seus níveis de deflorestação são tão baixos. A nova abordagem TRIS visa incentivar a continuação da baixa deflorestação, criando um sistema global mais eficaz e equitativo para a proteção das florestas. Também incentiva do território de povos indígenas, como parte de áreas de contabilidade subnacional e como parte de submissão nacional UORT. A inclusão de territórios indígenas pode ajudar as áreas de contabilística a qualificarem-se como HFLD, o que seria vantajoso para refletir seu desempenho histórico na contribuição na proteção das suas florestas e ser devidamente incentivado a continuar em esses esforços. A definição
de HFLD em TRIS 1.0 foi baseada no limiar estático para a cobertura florestal e a taxa de deflorestação, de acordo com a declaração conjunta do Grupo de Paramaribo sobre a mobilização de HFLD para o financiamento do clima. No entanto, com base na contribuição do comitês do TRIS do HFLD, o Secretariado de Ar propôs uma nova abordagem de limiar de pontuação no TRIS 2.0. Para se qualificarem para utilizar a abordagem de crédito HFLD, as jurisdições devem primeiro determinar se cumprem o limiar do TRIS HFLD, calculando a sua pontuação no TRIS HFLD. A pontuação HFLD é composta por duas partes somadas: uma pontuação de cobertura florestal e uma pontuação da taxa de deflorestação. Os participantes cuja cobertura florestal seja superior aos 50% e cuja taxa anual de deflorestação seja inferior a 0,5% durante o ano do período histórico de referência são elegíveis para calcular uma pontuação de HFLD. Estes valores fornecem apenas os limites da elegibilidade para calcular uma pontuação de HFLD. Não qualificam o participante como HFLD. Em vez disso, os participantes elegíveis devem então calcular sua pontuação HFLD TRIS. Se a pontuação HFLD for superior a 0,5 em cada ano do período de referência, o participante qualifica como HFLD. Neste slide, pode ver uma tabela com seus exemplos. Cada linha é uma jurisdição diferente. A primeira é uma jurisdição onde o 60% do seu território é coberto por florestas. Tem uma pontuação de cobertura florestal de ponto 1. E tem uma taxa de deflorestação de 0,1%. O que dá uma pontuação de 0,4 na taxa de deflorestação. Por último, ambas as pontuações são somadas e o que resulta numa pontuação final de 0,5. Assim, neste exemplo, a jurisdição qualifica como HFLD para este ano porque sua pontuação total é de 0,5. A segunda linha tem outro exemplo de uma jurisdição que tem 70% de cobertura florestal. No entanto, a sua taxa de deflorestação é de 0,3%, o que significa que quando a sua pontuação total do HFLD é calculada, não atinge os 0,5 exigidos e não qualifica como HFLD para esse ano. A flexibilidade da pontuação permite que um participante com uma maior área de floresta, mais uma taxa de deflorestação ligeiramente superior, indicando uma ameaça maior, ainda se qualifique como HFLD. Da mesma forma, um participante que tenha sofrido deflorestação e, portanto, tenha uma perda de cobertura florestal, mas que tenha reduzido com sucesso a taxa de deflorestação, poderia também qualificar-se como HFLD. As jurisdições que utilizam
Esta abordagem pode gerar créditos ao comparar suas emissões provenientes de deflorestação e degradação florestal em cada ano com um nível de crédito, nível de referência, que considere dois elementos. 1. As suas emissões medidas dos 5 anos anteriores. E 2. Uma adesão de um valor que é composto por dois fatores. A pontuação HFLD é uma porcentagem de carbono ameaçado equivalente ao 0,05% do carbono ameaçado de árvores em floresta em pé. Esta abordagem reconhece que mesmo as florestas que têm sido historicamente protegidas enfrentam várias ameaças e que se espera que estas ameaças aumentem à medida que os vizinhos começam a reduzir as suas próprias taxas de deflorestação. E que a procura da terra para outras atividades aumenta a pressão nos outros locais. Assim, permite que os produtores das florestas históricos participem nos mercados de carbono. Em alguns casos, os territórios dos povos indígenas só podem beneficiar-se da participação nos mercados de carbono através da utilização de uma abordagem HFLD. Tenham em conta que seus esforços de proteção florestal são de longa data. Muito bem. Mais uma vez, gostaria de fazer aqui uma pausa para ver se alguma questão sobre os requisitos de alto nível para a contagem do carbono sobre TRIS. E se vocês, sobre esse tema, os outros temas cobertos até agora, têm mais uma pergunta. Eu vou deixar a Mary as respostas. Ótimo. Sim, essa questão de HFLD é uma abordagem um pouco complicada, né? Então, tem algumas perguntas aqui tentando clarificar. Um é se uma jurisdição pode gerar simultaneamente créditos HFLD e que não são HFLD. E a resposta é simples que não, né? Não pode gerar esses dois tipos de créditos de reduções de emissões ao mesmo tempo. Se uma jurisdição se qualificar como HFLD, tem que escolher se deseja usar a abordagem de creditação, TRIS, seja o normal, né, para reduções de emissões, ou a abordagem de creditação HFLD. Se escolher a abordagem HFLD, todas as reduções de emissões serão HFLD. Portanto, a jurisdição pode gerar créditos de remoções em combinação com qualquer uma das duas opções para reduções de emissões, desde que esteja em conformidade com os requisitos para remoções. Então, espero que ficou claro isso, né? Outra aqui quer saber o que acontece se as emissões aumentaram numa jurisdição HFLD e se ainda pode gerar créditos. Então, a jurisdição HFLD já apresenta taxas de desmatamento muito baixas, como falou Franklin, né? Devido a isso, é permitido que as emissões variam ligeiramente de ano em ano. No tanto, para as jurisdições HFLD, TRIS impõe uma penalidade para as emissões anuais crescentes, de tal modo que se as emissões anuais aumentaram muito acima da média histórica, terá uma dedução no número de créditos calculados naquele ano. Essa aqui é mais uma questão do mercado, né? Existem compradores interessados em créditos HFLD. Bom, há compradores que já demonstraram interesse nos créditos HFLD justamente por causa dos benefícios adicionais no carbono associados à conservação dessas florestas.
Os benefícios adicionais incluem atributos sociais, culturais e ambientais que são atrativos para os compradores que estão não apenas preocupados em compensar suas emissões de carbono e contribuir para mitigar as mudanças climáticas, mas também em preservar florestas de alto valor em regiões-chave. Isso é uma outra, assim, você já tocou um pouquinho nessa pergunta na sua fala, Franklin, como os povos indígenas e comunidades locais podem se beneficiar da abordagem de crédito do HFLD quando o governo é participante direto no ART. Eu acho que talvez seja melhor deixar essa resposta, essa pergunta para mais tarde, depois de que você tem chance de cobrir essa informação nos próximos slides. Obrigado, Manny. Tem aqui uma outra pergunta que diz: qual é o período para revisão do HFLD? Os períodos do HFLD são o mesmo que os períodos de acreditação TRIS. Tem um período de referência e tem um período de acreditação que são de 5 anos. E esse é o ciclo do processo. Muito bem. Vamos já continuar com a apresentação por enquanto. Tem ainda muito terreno que cobrir. Vamos continuar. Bem, agora que falamos do mercado de carbono e do papel do ART e da jurisdição do REDD+, gostaria de rever como o TRIS oferece vários caminhos para a participação dos povos indígenas e as comunidades locais, em parceria com os governos. Aqui iremos para revisar esses principais caminhos. Bem, há 3 vias principais que os povos indígenas poderiam considerar utilizar para a participação no ART. Cada um tem vantagens diferentes e também processos diferentes que podem precisar de ser desenvolvidos. Os povos indígenas podem determinar um caminho que é melhor se adapta a seu contexto e suas condições nacionais ou subnacionais, e negociar com o governo os acordos que melhor lhes convêm. É importante considerar que em qualquer das opções existem também várias formas de parcerias e distribuição de benefícios que podem ser consideradas e acordadas. Primeiro, iremos rever cada via e depois rever as formas de partilhar de benefícios que podem ser negociadas. O primeiro caminho é a inclusão de um ou mais territórios indígenas na área de contabilidade subnacional proposta por um governo nacional. Como explicamos anteriormente, uma proposta nacional pode incluir todo o território nacional ou uma área de contabilidade subnacional composta por várias jurisdições subnacionais ou um ou mais territórios indígenas para somar pelo menos uma área de 2,5 milhões de hectares de floresta. Portanto, as comunidades indígenas têm a capacidade de negociar com os governos nacionais para fazerem parte de uma área de contabilidade e apoiar os esforços
para gerar créditos. Uma vez gerados os créditos, o governo pode transferir para cada uma das comunidades, os territórios, os créditos, o dinheiro da venda dos créditos, ou outros benefícios que elas acordaram. Este caminho tem muitos benefícios potenciais. Permite que muitos territórios indígenas trabalhem em conjunto com parte de uma área de contabilística, o que é mais eficiente do que ter muitos projetos locais com custos específicos para cada um deles. Permite a oportunidade de incluir vastas áreas onde podem existir muitas comunidades diferentes e abrir a oportunidade aos povos indígenas de desenvolver estruturas de governação à escala da paisagem, para conceber, implementar e monitorar a iniciativa de Rede Mais em conjunto. Oferece a oportunidade de trabalhar em conjunto com o governo nacional como parceiros e gerar compromissos sobre as questões que só os governos podem ter capacidade, o poder para resolver em troca de contribuições de ações que só os povos indígenas e as comunidades locais podem fazer. Se a área de contabilidade se qualificar como HFLD, com base no percentagem de cobertura florestal e baixa taxa de deflorestação, como é frequente em caso dos territórios indígenas, então poderiam optar por ser incentivados a aumentar os seus esforços de proteção florestal através da abordagem de HFLD, que já revimos. Bem, o segundo caminho que os povos indígenas e as comunidades locais recebam benefícios da iniciativa jurisdicional sem fazerem parte de uma área específica de contabilidade subnacional. Isso poderia ocorrer quando, por exemplo, o território indígena faz parte de uma área de contabilidade nacional apresentada. Neste caso, as partes interessadas que desenvolvam atividades que contribuem para uma redução da deforestação e degradação podem receber uma parte dos benefícios do programa jurisdicional de Rede Mais. Em conformidade com as salvaguardas do TRIS, a concepção, implementação e monitorização de iniciativas Rede Mais deve ser desenvolvida com plena e efetiva participação, respeito pelos conhecimentos e direitos dos povos indígenas e as comunidades locais, respeito pelos direitos da terra e uma distribuição de benefícios que seja levada a cabo de forma justa, transparente e responsável. Mais tarde reveremos estas salvaguardas. A arte reconhece que a partilha de benefícios pode acontecer em troca da implementação das atividades e da obtenção de sucesso. Quer que os povos indígenas e as comunidades locais tenham ou não a posse da terra, ou que os direitos à redução de emissões. Cada país tem quadros legais diferentes sobre os direitos às reduções de emissões, pelo que a situação específica dos povos indígenas e as comunidades locais é suscetível de ser diferente em cada um deles.
Os pagamentos pelos resultados podem ainda fazer parte dos acordos da partilha de benefícios, independentemente disso. Por outro lado, se os povos indígenas e as comunidades locais ou outros proprietários da terra ou partes interessadas tiverem os direitos da redução de emissões, o TRIS exige que os governos demonstrem que chegaram a acordos com os proprietários de créditos antes de que os governos emitirem os créditos. Se houver partes interessadas que não queriam que sua proporção dos redução de emissões seja emitida na conta da jurisdição, então podem optar por não participar no programa. E seus créditos seriam sustraídos do número de créditos que o governo pode receber em base no montante negociado de redução de emissões. Bem, uma vez que o TRIS não é um padrão para a emissão dos créditos diretamente aos projetos, estabelece uma série de regras para evitar a dupla contagem de créditos de carbono e para respeitar os direitos de carbono de projetos localizados num território que está dentro de uma iniciativa REDD+, registrada no ART. ART reconhece o importante papel que os projetos desempenham no território e, portanto, oferece flexibilidade para a geração de acordos de nidificação. O anidamento. O anidamento pode acontecer quando existem projetos que desenvolvam atividades para as quais o proponente tem os direitos de carbono e tem capacidade de desenvolver atividades específicas e medir e monitorizar independentemente de quantas reduções ou remoções estas atividades geram. Para isso, existem 3 opções. A primeira, enquanto os projetos já estão a gerar ou querem gerar créditos com outro programa de redução de emissões que não é ART. Neste caso, os créditos que geram devem ser sustraídos aos créditos do TRIS, que a jurisdição reclama. Isto é feito para evitar uma dupla emissão de créditos para a mesma atividade. A segunda é quando os projetos querem alinhar-se totalmente a apoiar a jurisdição na geração de créditos no abrigo do ART. Neste caso, o sucesso do projeto deve refletir-se na contabilidade da jurisdição. É necessário um acordo de partilha de benefícios entre a jurisdição e o proprietário do projeto. O projeto e o governo podem concordar com os termos que desejem. Em troca do direito de emitir créditos das atividades do projeto, o abrigo do ART, o governo poderá transferir uma parte dos créditos TRIS para o proprietário do projeto, transferir-lhe uma parte do pagamento de créditos TRIS ou qualquer outro benefício acordado. A terceira opção é quando o proprietário do projeto
não quer gerar créditos como qualquer programa de redução de emissões. Nesse momento. Nesse caso, não dá a jurisdição, não dá a autorização, a jurisdição para emitir créditos TRIs para essa atividade do projeto e para os quais o projeto tem os direitos de carbono. Nesse caso, esse número de créditos associados ao projeto deve ser sustraído dos créditos reclamados pela jurisdição. A forma como os benefícios são distribuídos e a forma como os povos indígenas e as comunidades locais participam destes benefícios deve ser acordada entre os povos indígenas e as comunidades locais e os governos, em processos que respeitem todas as salvaguardas que iremos a ver daqui a pouco. Para qualquer uma das três vias de participação dos povos indígenas e as comunidades locais, que revimos, as opções mais comuns de distribuição são as seguintes. No entanto, outras opções, se são acordadas, também são permitidas. Opção 1. O governo transfere créditos TRIs para as comunidades locais ou povos indígenas, uma vez emitidos pelo ART. Neste caso, os povos indígenas e as comunidades locais teriam de abrir uma conta no registro do ART. A jurisdição transfere os créditos TRIs para a conta da povo indígena ou a comunidade local, para que elas possam vender os créditos onde melhor lhes convém. Opção 2. O povo indígena e a comunidade local recebe uma parte do dinheiro acordado na venda dos créditos pela jurisdição, pelo governo, de qualquer que seja o comprador. Opção 3. O povo indígena ou a comunidade local recebe pagamentos por serviços ambientais ou outros incentivos financeiros não ligados ao crédito de carbono, conforme fosse decidido durante a construção dos acordos da partilha de benefícios. Opção 4. Receber benefícios não monetários, tais como o título do terra ou outro tipo de infraestrutura. Então, para resumir, as comunidades indígenas podem receber os créditos direito do governo, nesse caso eles podem vender, pode receber parte do dinheiro da vinda dos créditos, pode receber um pagamento por serviços ambientais independente da venda dos créditos, ou podem receber outro tipo de benefício, acordar outro tipo de benefício não financeiro. Muito bem. É aqui que vamos fazer uma terceira parada para olhar as perguntas do pessoal e vou dar de novo a palavra a Mary. Obrigada, Franklin. Tem uma pergunta de como os povos indígenas e comunidades locais podem ser incluídos como parceiros e não apenas como beneficiários em um programa de rede mais jurisdicional do ART. Bom, então, nós acreditamos que o rede mais jurisdicional do ART oferece várias oportunidades, como o Franklin apresentou, várias oportunidades para parcerias entre governos, atores privados
e povos indígenas e comunidades locais. O tipo de parceria selecionada vai depender de cada contexto e do que as partes desejam e esperam a parceria. O TRIZ foi desenvolvido para permitir diversos tipos de arranjos, reconhecendo o valor de ter múltiplos acordos possíveis. Podemos oferecer alguns exemplos de ações-chave que podem ser desenvolvidos em parceria entre governos e povos indígenas e comunidades locais como parte do ART. Uma é a seleção de áreas contábeis subnacionais para, por fato, incluir territórios de povos indígenas. Outra é a elaboração dos planos regionais, concordando com as ações necessárias para parar o desmatamento e concordando com os papéis de cada uma das partes para atingir esse objetivo. Outra ação é a decisão sobre os arranjos de governança necessários para implementar e monitorar as ações e os resultados. E também, por último, a decisão sobre como distribuir os benefícios, incluindo crédito de carbono, dinheiro ou outros benefícios não monetários. O TRIZ oferece uma estrutura para apoiar essas parcerias e garantir que elas sejam desenvolvidas em conformidade com as salvaguardas sociais e ambientais que o Franklin vai explicar na próxima sessão do webinar. Muito obrigado, Mary. Pela questão do tempo, vamos deixar algumas das outras das perguntas que a gente tem, por enquanto, para o final do webinar. Vamos continuar com a apresentação por enquanto e depois voltamos para revisar alguma das perguntas. Vamos então a continuar. Muito bem. Como o ART concibe e cumpre com as salvaguardas do Cancún? Bem, na 16ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre o Clima, o COP16, em 2010, os países acordaram em 7 salvaguardas que são também conhecidas como as salvaguardas do Cancún. Todas as atividades do REDD+, no âmbito do TRIZ, devem ser conduzidas de acordo com esses princípios. Estas salvaguardas são medidas para proteger ou não prejudicar, ou para evitar riscos, promovendo ao mesmo tempo os benefícios, o que fizer bem, no desenvolvimento das atividades de REDD+. Estas salvaguardas são as seguintes. A coerência com os objetivos dos programas florestais nacionais e acordos internacionais. B. Estruturas nacionais do governo florestal transparentes e eficazes. C. Respeito pelo conhecimento e direitos dos povos indígenas e membros das comunidades locais. D. Participação plena e efetiva. E. Consistência com a conservação das florestas nacionais e a diversidade biológica. F. Ações para fazer face aos riscos de inversão do março. G. Ações para reduzir a deslocação das emissões, que conhecemos como fuga. Com base numa extensa revisão das atuais iniciativas de REDD+, e dos relatórios da informação dos países que foram enviados à UNFCCC, bem como no conhecimento prévio da implementação das salvaguardas a nível nacional e
o Comitê de Salvaguardas do TRIS desembalou os salvaguardas de Cancún em temas-chave. Além disso, para poder validar e verificar como cada jurisdição aborda e respeita as salvaguardas, o TRIS contém uma estrutura de processo indicador de resultado de uma estrutura que contém um indicador de estrutura, de processo e de resultado para cada um dos temas. Os indicadores de estrutura são utilizados para demonstrar que os arranjos de governo relevantes, tais como políticas, leis ou arranjos institucionais, estão em vigor na jurisdição para garantir que a implementação das ações do regime mais é feita em coerência com as salvaguardas de Cancún. Em essência, estes indicadores requerem que a jurisdição esboce o quadro legal que define os requisitos para cada tema. Os indicadores do processo são utilizados para demonstrar que os mandatos institucionais relevantes, bem como os processos, procedimentos ou mecanismos, estão em vigor e que são aplicados para a implementação das ações de rede mais, em coerência com as salvaguardas de Cancún. Isto significa que a jurisdição tem de explicar quem é o responsável pela implementação do quadro descrito nos indicadores da estrutura e que processo utilizaram para fazer. Os indicadores resultado são utilizados para demonstrar os resultados da implementação das ações contra os temas sob os quais as salvaguardas de Cancún foram desembaladas no TRIS. No primeiro período de geração de créditos, os participantes devem estar em conformidade com todos os indicadores de estrutura e processo. Além disso, devem estar em conformidade ou fornecer um plano de conformidade com os indicadores de resultado. A conformidade com todos os indicadores deve ser demonstrada no prazo de 5 anos após a decisão do ORT. Como indicado na norma de validação e verificação do TRIS, a revisão da conformidade com as salvaguardas é igualmente importante para a revisão que a contabilidade de carbono. Isso quer dizer que o valor do cumprimento das salvaguardas é o mesmo que o valor da condição da floresta. Respeitar e abordar as salvaguardas é algo que ocorre ao longo de um longo processo e que nunca para. Isto porque cada atividade do RED deve ser desenvolvida na conformidade com as salvaguardas. E as atividades RED incluem as fases de concepção, implementação e monitorização. Assim, as salvaguardas são os princípios que têm que ser observados em cada etapa. Por exemplo, na etapa de preparação ou concessão, o participante deve ter ou fazer identificar todos os intervenientes relevantes a serem envolvidos no processo. 2. Iniciar consultas. 3. Facilitar a participação para desenvolver um plano rede mais ou um plano de as atividades. 4. Planear como assegurar o cumprimento das salvaguardas e começar a desenvolver um sistema de informação de salvaguardas. 5. Avaliar a propriedade do carbono e identificar um caminho para assegurar que os direitos sejam respeitados. Depois disso, durante a fase de implementação, o participante tem que fazer, primeiro, continuar ou envolver
assim como as partes interessadas para implementar com êxito as atividades. 2. Abordar questões como os desafios que possam exigir alterações dos planos ou adaptações dos planos. Assegurar que os direitos dos povos indígenas e as comunidades locais e os conhecimentos tradicionais continuam a ser respeitados. Na monitorização e comunicação dos resultados e na validação e verificação do seu programa, será necessário haver uma transparência e também um envolvimento contínuo das partes interessadas. Assim, as salvaguardas não podem ser vistas como algo estático e devem existir dentro de um sistema para monitorar e avaliar eficazmente que estado há a ser abordados e respeitados no longo do processo. Como todas as atividades numa jurisdição não concorrem exatamente ao mesmo tempo, e certos processos podem demorar mais tempo do que outros. Esperar-se que as atividades diferentes estejam em etapas diferentes num dado momento. Por conseguinte, atividades podem ser adequadamente aplicadas às salvaguardas em diferentes momentos do processo. Nesta sessão, iremos rever como as salvaguardas do TRIS abordam algumas das preocupações mais comuns ouvidos pelos povos indígenas e as comunidades locais. Conhecimentos e direitos dos povos indígenas. Primeiro, a salvaguarda do TRIS tem 4 temas relacionados com o conhecimento e os direitos dos povos indígenas. O TRIS exige que os participantes façam o seguinte. Tema 2.3. Respeitar e proteger e cumprir os direitos da posse da terra. Tema 3.1. Identificar os povos indígenas e as comunidades locais, aqueles equivalentes. Tema 3.2. Respeitar e proteger os conhecimentos tradicionais. Tema 3.3. Respeitar, proteger e cumprir os direitos dos povos indígenas e as comunidades locais equivalentes. Cada um destes temas, como explicação anteriormente, tem 3 indicadores que são utilizados para avaliar a conformidade. Pela sua importância, gostaria de explicar os indicadores sobre tema 2.3, por exemplo. O participante deve primeiro descrever os procedimentos para o reconhecimento, inventário, mapeamento e garantia dos direitos habituais e estatuários de posse de terra e recursos onde vai efetuar as ações de demais. Os processos e recursos para assegurar que estes procedimentos são implementados devem ser explicados para cumprir o requisito do indicador de processo. E, finalmente, o participante deve demonstrar que os interessados tiveram acesso, utilização e controle sobre a terra e os recursos de acordo com os seus direitos, para o indicador de resultado. A segunda questão que nos frequentemente colocada é a consulta à participação. A este respeito, o TRIS exige que os participantes façam. Tema 4.1. Respeitar, proteger e cumprir o direito de todos os intervenientes relevantes a participar plena e efetivamente na concepção e implementação das ações de Rede Mais. Como parte desta, gostaria de sublinhar que o indicador da estrutura indica que parte disto é fornecer atempadamente e informar
e de forma culturalmente apropriada antes das consultas, entre outros elementos, que deve informar de maneira correta a todos os participantes sobre o mesmo processo. Como o tema 4.1 está relacionado com todos os intervenientes relevantes, e não apenas sobre as comunidades locais e povos indígenas. O TRIS inclui um tema adicional para abordar exclusivamente a participação deles. Esse é o tema 4.2. Promover procedimentos participativos adequados para a participação significativa dos povos indígenas e das comunidades locais ou equivalentes. Neste tema, o indicador de resultado especifica que esta participação deve ocorrer na concepção, implementação e avaliação das ações do RED+, e que deve ser através das respectivas estruturas dos processos decisórios dos mesmos povos indígenas e as comunidades locais. O TRIS não inclui requisitos específicos sobre como é a partilha de benefícios. Como esta deve ocorrer. Uma vez que consideramos ser a direito de cada parte interessada em negociar os termos e as condições que lhe parecem melhores. Em vez do TRIS falar por elas e exigir certas coisas, as nossas salvaguardas incluem numerosos elementos para assegurar que o processo utilizado nas negociações seja bem feito e que os acordos resultantes sejam honrados e implementados. Para além dos temas já discutidos relativamente à posse da terra, a proteção e respeito e o cumprimento dos direitos dos povos indígenas, o Cancún Safeguard B inclui vários outros aspectos que contribuem para a distribuição do benefício. O tema 2.1 garante o cumprimento do acesso à informação, incluindo as formas como as salvaguardas forem abordadas e respeitadas. O tema 2.2 exige que a distribuição dos benefícios do RED+, relacionados com a implementação das ações do RED+, tenham sido realizadas de forma justa, transparente e responsável. Isto assegura que os benefícios sejam distribuídos conforme o acordado. Além disso, o tema 5.3 exige que os participantes demonstrem como aumentariam os benefícios sociais e ambientais através das atividades do RED+. Nosso último tema aborda a forma como as disputas devem ser tratadas. Vamos lá. É o tema do acesso à justiça. Esta é a salvaguarda do TRIS que requer os mecanismos de resolução de litígios a todos os níveis relevantes de uma forma não discriminatória, não proibitiva em termos de custos, tampouco. Por outras palavras, um mecanismo que deixa mais a todos os níveis em que é apropriado abordar efetivamente as questões, em vez de simplesmente um requisito de um mecanismo de queixa a nível nacional. O indicador de resultado requer provas da eficácia destes processos, exigindo que as disputas resolvidas, reclamações concorrentes e recursos sejam eficazmente fornecidos quando houve
uma violação de direitos, uma reclamação, disputa, uma reclamação relacionada com a implementação das ações do REGI+. Agora vamos a rever os 3 mecanismos que o AR tem para assegurar que estes requisitos de salvaguarda estão sendo cumpridos. O primeiro mecanismo é a elaboração dos relatórios. Os participantes devem comunicar ao AR como estão cumprindo as salvaguardas, através de um documento de registro no início de cada período de geração de créditos e um relatório de controle que entregam antes de cada verificação. Depois, e além dos relatórios, para além das consultas obrigatórias que os participantes devem efetuar para cobrir as salvaguardas, o ARC publica todos os documentos e a nota conceitual, documento de registro e o relatório de controle, e recebe comentários das partes interessadas, o secretariado do TRIS ARC. Todos os comentários recebidos são entregados para o organismo de verificação para ser revisados com o participante. O VVV utilizará os comentários recebidos para ajudar a identificar áreas para o foco adicional e para desenvolver perguntas e provas da linha que procura sua pesquisa, sua validação. Quando é apropriado, exigirá uma resposta do participante relevante aos comentários feitos de maneira pública. Os comentários do público são uma etapa importante do processo. Encorajamos a todas as organizações a submeter seus comentários. Os comentários recebidos no prazo de 30 dias após a publicação dos documentos no registro AR ajudarão a informar o processo de auditoria desde o início, mas aceitamos sempre os comentários durante todo o processo, desde que a auditoria permaneça ativa e permita sua incorporação. Se prefere submeter seus comentários anonimamente, ou se tiver algum problema em submetê-los eletronicamente, teremos todo o prazer em facilitar também a recepção de documentos de forma escrita, de forma anônima e em qualquer língua que o pessoal prefira. Finalmente, TRIS exige que a validação ocorra após um ano de cada período de crédito de 5 anos, e a verificação ocorra após os anos 1, 3 e 5 de cada período de crédito. A verificação será opcional nos anos 2 e 4 de cada período de geração de créditos. No entanto, não serão emitidos créditos sem verificação. Cada jurisdição participante deve contratar um órgão verificador, o VVV, para realizar uma verificação externa de todos os resultados que tenham sido comunicados pelo participante, incluindo os elementos de monitorização de carbono e as salvaguardas. As validações e as verificações são conduzidas de acordo com uma norma de validação e verificação do TRIS, uma norma específica. Os organismos de validação e verificação são entidades independentes que devem ser acreditadas por uma organização
chamada de Fórum Internacional de Acreditação, IAF, e deve ser uma VVV aprovada no abrigo do ART também. O secretariado realiza a formação inicial e contínua para que as VVV, os órgãos verificadores, realiza reuniões periódicas com eles para discussão de questões metodológicas que surgem para assegurar a consistência e a interpretação e implementação de todas as diferentes empresas, os diferentes VVV. O cumprimento das salvaguardas é feito quando da validação e verificação. O secretário de arte não pode verificar este cumprimento de forma independente antes desse momento, porque, como se verá nos slides seguintes, a validação e a verificação são processos muito minuciosos que requerem de uma revisão das provas e de entrevistas das partes interessadas, e existência dos elementos suficientes para avaliar como toda a iniciativa RED abordou e respeitou as salvaguardas de Cancún. Por isso é que o processo se faz até o final, não durante a implementação das ações de RED+. O processo de validação e verificação é muito importante para a ART, para manter a integridade do programa. O objetivo da validação e verificação é continuar em um nível razoável de garantia que todas as alegações feitas no documento do registro e relatório de monitorização são corretas. Ou seja, que toda a informação entregada por governo participante são certas. Pode parecer estranho dizer que um nível razoável de garantia. Este é uma frase internacionalmente acordada para refletir que nenhuma verificação deve alguma vez dizer que são capazes de ser 100% perfeitas na sua revisão. Visto isso, verá que o processo exigido pelo ART é muito extenso e detalhado. Bem, os auditores realizam primeiro uma reunião de lançamento como participante do ART, antes de começar a chegar a um acordo sobre o processo. Depois, o VVV analisa os documentos submetidos ao ART, documento de registro e relatório de monitorização, bem como quaisquer comentário públicos recebidos. Eles foram um plano inicial sobre como conduzir a auditoria, quais as provas a solicitar via entrevistas. Conduzindo então a auditoria, atualizando o plano de auditoria à medida que obtém novas informações. A auditoria incluirá a revisão dos documentos, visitas ao país para realizar entrevistas ou encontros com as partes interessadas e, quando fosse necessário, visitas ao terreno para confirmar dados contabilísticos de carbono. As auditorias seguirão as pistas de prova, pedindo provas adicionais, entrevistas ou perguntas de esclarecimento conforme seja necessário. Se houver uma área em que a equipe de auditoria verifica que o participante não cumpre com os requisitos do TRIS, os auditores emitirão suas conclusões. O participante deve resolver as constatações e, em alguns casos, isto pode exigir ações corretivas para resolver os problemas que tenham ocorrido anteriormente às ações preventivas, para assegurar que o problema não volte a acontecer. O auditor analisa as resoluções para determinar se a resolução é aceitável ou é completa. A análise do auditor pode incluir
pedido de provas adicionais, pedido de esclarecimentos, apresentação de documentação, revisão, uma visita adicional ao local. Isto pode levar várias rondas para responder completamente todas as preocupações antes da emissão final do relatório de validação e o relatório de verificação. Quando tudo foi aprovado e finalmente tudo o processo de arte tiver concluído, a BBB realiza uma reunião de fechamento com o participante do arte e conclui o processo de validação e verificação. O secretariado do ar realiza numerosas verificações durante o processo para assegurar que o VVV siga os requisitos da norma de validação e verificação do TRIS. Os membros do secretariado observam os auditores durante o processo de auditoria. O secretariado do ar também analisa os relatórios preparados pela BVB. Estes são documentos bastante detalhados, pois incluem listas de todas as provas analisadas, todas as entrevistas realizadas, as razões pelas quais o BVB considera que o participante cumpre os requisitos do TRIS. É importante para nós que estes relatórios sejam muito transparentes. O Conselho de UART também revê todas as informações antes de aprovar a emissão dos créditos ou abrigo do UART. Isto inclui a revisão do documento de registro final, do relatório de monitorização, dos comentários públicos recebidos e dos relatórios de validação e verificação dos auditores. O Conselho pode também solicitar informações adicionais ou identificar áreas de preocupação que devem ser abordadas antes da conclusão do processo. Para começar, os auditores verificam se as informações contidas nos relatórios demonstram que o participante cumpre todos os requisitos do TRIS. Confirmam, então, que a informação apresentada é completa e correta, analisando as provas e realizando as entrevistas de muitos intervenientes diferentes. Quando um auditor inicia o processo, normalmente só tem acesso aos documentos apresentados e alguns documentos de apoio iniciais fornecidos pelo participante e a quaisquer comentários públicos que tenham sido submetidos ao secretariado. Com base nisto, conduzem uma avaliação inicial do risco para decidir em que áreas se deve concentrar mais para começar. Para ser claro, todas as áreas são avaliadas em algum nível. No entanto, pode decidir analisar inicialmente mais de perto as áreas em que a informação não é clara. Áreas que têm um impacto significativo nos resultados ou áreas identificadas nos comentários das partes interessadas sobre o que ocorre bem ou sobre o que eles dizem a respeito. As entrevistas iniciais são tipicamente selecionadas aleatoriamente para refletir as partes interessadas envolvidas de diferentes formas e diferentes processos. A seleção aleatória dos indivíduos ou grupos ajuda a assegurar que não há enviesamento nas pessoas selecionadas para serem entrevistadas. Se possível, os auditores tinham normalmente que falar com diferentes indivíduos, mesmo que na mesma organização, cada vez que fazem uma auditoria, para continuar a reunir o maior número de experiências possíveis. O plano de auditoria é constantemente atualizado para refletir novas informações obtidas e que são solicitadas novas provas e entrevistas. As provas específicas solicitadas para um auditor dependerão das atividades e informação para essa jurisdição.
haverá uma enorme quantidade de informação analisada e rastreada. Exemplos de provas de carbono são folhas de recolha de dados de florestais em manuscrito, imagens, análises de teledetecção, procedimentos para formação dos empregados e revisão do seu trabalho. Exemplos de provas em salvaguardas podem ser materiais de consulta, fichas de inscrição e actas de reuniões. 2. Registros relativos ao posse da terra, os processos de titulação. Como podem imaginar, é necessária uma quantidade significativa de trabalho para completar a validação e verificação dos requisitos do ART. Consideramos que se trata de um passo importante para garantir que os requisitos do TRIS, incluindo as salvaguardas, sejam cumpridos. Muito bem. Isto é o que hemos preparado para hoje. Mais uma vez, obrigado a todos que estão agora quase listos para o final. Quero lembrar que uma cópia deste seminário vai ser publicada na página web do ART. Mesmo assim, temos algumas perguntas que a gente tem colocado, e agora eu vou passar para uma última vez a palavra para a Mary para ver as perguntas que o pessoal tem. Mary. Obrigada, Franklin. Infelizmente, eu acho que a gente está sem tempo para responder a todas as outras perguntas que restam. Então, o que vamos fazer? Vamos responder por escrito as perguntas que foram apresentadas e não foram respondidas. Então, gostaríamos de agradecer todos os participantes no webinar e estaremos em contato com todo mundo em breve. Obrigada. Muito bem. Obrigado, Mary, por sua participação. Muito obrigado a todos e boa tarde.